Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de APA 7ª edição. No vídeo de hoje pretendo falar sobre como relatar estatísticas seguindo as normas de publicação aí no manual da APA, né? Esse vídeo vai se dividir, na verdade, vai se estender para outros vídeos, pois eu pretendo subdividir esse conteúdo em temas específicos para ficar mais curto e direto ao ponto. Também recomendo, dentro da playlist aqui de APA 7ª edição, as aulas 8 e 12 em diante. Na aula 8 eu falo sobre o uso dos números, que é importante quando vamos relatar estatísticas, e também a partir da aula 12, então é a 12, 13, 14 e 15, eu falo sobre como fazer tabelas seguindo as normas do manual. É importante ressaltar também aqui, antes da gente começar, que esse conteúdo, apesar de falar de análises estatísticas e como relatá-las, eu não vou ensinar a teoria estatística aqui. Então, se você quer aprender estatística, utilização do software, como entender a teoria subjacente a cada teste, recomendo o canal Fernanda Pérez e também recomendo o canal Cientística e Podcast Naruhodô, que tem aí playlists muito didáticas em diferentes softwares ensinando estatística, que não vai ser o foco. Antes da gente passar para o relato utilizando o software, vamos a alguns princípios gerais. Em primeiro lugar, letras do alfabeto romano costumam ser italicizadas nas normas da APA. Então, M de média, DP de desvio padrão, EP de erro padrão, estatística T, estatística F, D de Cohen, G de Hedges e assim por diante. Talvez uma exceção aqui seja o IC, que representa o intervalo de confiança, que não costuma ser italicizado. Letras do alfabeto grego não são italicizadas, então quando nós utilizamos esses símbolos do alfabeto grego, né, aqui eu tenho alfa, beta, gama, delta, eta, chi, teta, mi, são algumas das letras, né, a gente utiliza outras, nós não costumamos colocar em itálico estes símbolos, tá? Então é uma distinção aí quando estamos utilizando símbolos estatísticos romanos ou gregos. No geral, esse é um princípio das normas da APA. Outra coisa importante é que abreviações menos conhecidas são tipicamente introduzidas pelos seus significados. Então, estou rodando ali uma modelagem por equações estruturais e tem alguns índices ali de ajuste do modelo aos dados. Um deles é o Tucker-Lewis Index, né, o TLI. É comum, assim, que em algumas áreas esse tipo de análise seja menos conhecido, então aí é de bom tom você informar que o TLI significa Tucker-Lewis Index, assim como você faz quando você fala de OMS, de ONU e assim por diante, mas você não precisa, evidentemente, introduzir esses símbolos aqui que já são bem conhecidos aí em quem faz pesquisa quantitativa. Você não precisa colocar desvio padrão e abrir parênteses e dizer que agora você vai chamar de DP. Não precisa fazer isso, nem por inglês Standard Deviation, né? Se uma pessoa não souber que DP ou SD significa desvio padrão, alguma coisa muito errada aconteceu na formação quantitativa dela. Deve-se padronizar número de casas decimais, então se você reporta ali médias e desvios padrões com 2 casas decimais, reporte também estatística T, F, D de Cohen com 2 casas decimais. Se você optar por fazer com 3, reporte tudo com 3, seja consistente. Eu particularmente gosto de trabalhar com 2 casas decimais, pois acho que é o suficiente para a maioria das aplicações, mas já vi casos em que a padronização dentro de um artigo é feita com 3. Importante frisar que o separador de decimal no Brasil não, né? Aqui nos Estados Unidos o separador de decimal é o ponto, o de milhares é a vírgula e o oposto ocorre no Brasil, né? Então dependendo aí se você está escrevendo em português ou em inglês, você vai utilizar a notação adequada. Então, por exemplo, se eu for falar de 1000 em português, seria utilizando ponto, em inglês seria utilizando vírgula para separar ali os milhares, né? Agora, se eu estiver falando de 1,70 m, né? Em português seria 1,70 m. Em inglês seria 1,70 com ponto, né? Separando o decimal. Então é importante ter em mente isso para manter consistente com a língua que você está utilizando. Em inglês, isso daqui só vale para o inglês, quando nós temos estatísticas que não podem exceder o valor 1, seja negativo ou positivo, nós omitimos o zero. Então, valor P 0,02, R de Pearson 0,40, porque esses valores estão restritos, né? O P entre 0 e 1 e o R de Pearson entre -1 e +1.
Agora, estatísticas que podem ultrapassar o 1, por exemplo, dedicou em G de heads, aí é comum que a gente reporte o valor do 0, né? Essa é uma regra que também não sei muito o significado, mas o sentido, melhor dizendo, mas é uma regra das normas da APA. Reportar o valor P exato, então em análise estatística o ideal é que eu reporte que P é igual a 0.02 e não P é menor do que 0.05. Em algum momento do texto eu vou dizer que o meu nível de significância, meu alfa é igual a 0,05. Então quando eu reporto assim, subentende-se já que esse 0.02 é menor que o meu alfa, que foi definido aqui como 0.05 em outro ponto antes de apresentar os resultados. Então, sem mais delongas, eu já estou aqui no meu arquivo de como relatar estatísticas. Agora a gente vai direto para o software. Para esse primeiro vídeo, eu vou utilizar aqui o SPSS. Então, eu tenho um banco de dados aqui que tem a variável de identificação, grupo clínico ou controle, sexo masculino ou feminino, EVT idade, anos de escolaridade e scores em 3 escalas, depressão, ansiedade e um teste de inteligência qualquer. Esses dados são inventados e essa pesquisa aqui não tem o menor sentido, assim, porque eu basicamente inventei os dados mesmo para fins didáticos. Então, eu posso fazer o relato textual. Começando pelo relato textual, eu vou vir aqui em analisar, né, analyze, vou vir em estatísticas descritivas e vou utilizar o descritivos. E aí eu vou colocar aqui todas as variáveis contínuas, né, idade, escolaridade, depressão, ansiedade e inteligência. Vou passar aqui para a direita em variáveis, vou dar OK. E também vou fazer uma segunda análise em que eu vou pôr apenas para sexo, eu vou por frequências. Ainda vou por sexo aqui e OK. Bom, tratei a minha amostra como um todo, então estou ignorando aqui se o grupo é clínico ou controle. Vamos fazer de conta por um momento que essa variável não existe, tá? E a minha descrição aqui foi 40 participantes, tá? Sendo 24 mulheres, se voluntariaram para a pesquisa. Então aqui eu já matei 2 informações. A primeira informação é o meu total aqui, que é 40, aparecendo na parte de baixo da tabela. Eu costumo reportar a categoria modal, que aqui no caso a frequência é o feminino, que é mais frequente. Eu poderia ter colocado o percentual, né, também. Poderia ter colocado 60% aqui, mas eu coloquei 24, né? Tanto faz se você coloca 60% ou 24. Você consegue chegar num número no outro sabendo aqui, que aqui é 40, que aqui é 24. Notem que eu faço isso daqui, sobretudo, quando eu tenho categorias dicotômicas. E quando eu estou dizendo categoria dicotômica, eu estou falando no meu banco de dados aqui, né? Então aqui está como feminino e masculino, algo assim. Se eu tiver, por exemplo, no meu banco de dados, homens cis, homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, né? Aí eu não vou poder reportar só a categoria modal, porque uma não é o complemento da outra, né? Eu falo uma categoria, eu tenho várias outras. Mesma coisa vale para escolaridade ou vale para estado civil. Bom, nas pesquisas que a gente costuma conduzir em psicologia experimental, às vezes nem é coletada essa informação a bem da verdade. Mas, eventualmente, para o seu tema pode ser extremamente importante listar isso. Quanto mais informações você tiver que reportar, isso vai determinar a sua decisão de colocar isso na tabela ou de reportar textualmente. Meu exemplo aqui é simples, então por isso eu reportei textualmente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho disso daqui, que a ideia era deixar lado a lado, né? Acho que assim vai ficar bom. Já melhorou bastante. Então, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Aqui, perfeito. Estou dando sequência aqui à nossa leitura. Então, aqui, 40 participantes voluntariaram para a pesquisa, 40 casos válidos aqui, né? 24 mulheres. Os participantes eram idosos, né? Então, eu coloquei um rótulo qualitativo, né? Idosos, mas eu qualifiquei esses idosos como média da idade, 63,35 anos, está aqui, tá? Desvio padrão, 7,69, está aqui. Note que aqui o SPSS está dando essa coluna em 2 casas decimais e essa em 3, mas eu estou fazendo o arredondamento para reportar tudo em 2, tá? Diminuir um pouquinho aqui, não precisa. Acho que eu preciso diminuir aqui, aí agora vai, né? Mas agora ficou muito pequeno. Estou adaptando aqui ainda, gente. Ok. 63, amplitude 50 a 78, então aqui eu peguei o mínimo e o máximo das idades. Eu coloquei, os participantes eram idosos, tendo de 8 a 20 anos de escolaridade.
Então aqui eu coloquei a amplitude fora, né, nesse caso, de 8 a 20 anos, e coloquei a média ali, 14,55. E o desvio padrão 14,16 está aqui. Os scores dos participantes nas escalas de depressão, aí coloquei aqui 8,68 e 2,28, está aqui, 8,68 e 2,28. Ansiedade, entre parênteses, 903 207, 903 207. Inteligência, 128, 547, 128, 547, foram próximos aos valores médios da amostra normativa. Note que eu inventei essa informação, evidentemente, mas a ideia que eu quero ilustrar aqui é a seguinte: eu coloquei as informações estatísticas textualmente, via de regra, note que elas estão, na maioria das vezes, talvez com exceção desse caso aqui, e aqui do início, quando eu falo 40 participantes, elas estão isoladas do texto corrido, elas estão sempre entre parênteses, né? Eventualmente a gente vai colocar entre vírgulas também, mas a ideia é isolar essa informação do restante do texto, de tal maneira que se a pessoa quiser, ela pode ir lendo 40 participantes e pulando os parênteses, né? 40 participantes se voluntariaram para a pesquisa, os participantes eram idosos, tendo de 8 a 20 anos de escolaridade. Os scores dos participantes nas escalas de depressão, ansiedade e inteligência foram próximos aos valores médios da amostra normativa. Eu coloquei essa informação aqui sobre os scores porque talvez seja relevante para mim fazer alguma caracterização, né? Se esses scores eles estão acima do que é esperado na população, abaixo, na média. Então aqui eu fiz essa qualificação. Você vai fazer sua qualificação sobre isso da maneira que você achar mais conveniente. Agora, quando você tem muitas informações para relatar sobre as estatísticas, aqui a gente está falando de dados demográficos, talvez o relato tabular seja melhor. É a ele que eu vou me dedicar agora. Então aqui eu vou voltar para o nosso banco de dados, eu vou vir aqui em Data, e vou vir aqui em Split File, né, dividir arquivo. Vou pegar minha variável grupo e vou colocar para organizar os outputs por grupos. O grupo é o grupo clínico e controle, né? Supondo que isso fosse uma pesquisa clínica, né? Por exemplo, um ensaio clínico randomizado. Eu vou fazer as mesmas análises novamente e ele vai fazer essas análises para mim agora dividindo por grupo, né? Então, vou pedir novamente análise, note que ele deu aqui a mesma análise de antes de estatística descritiva, só que agora por grupo clínico, separado do grupo controle. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a frequência de sexo, né? E aqui ele fez a mesma coisa. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora é como que eu fiz essa tabela, né? Então, tá aqui minha tabela. Vou tentar desmarcar aqui a opção mostrar tudo. Então, eu coloquei um título para a tabela, né? Aqui, muito possivelmente, eu faria para cima, eu colocaria alguma coisa de a tabela 1 apresenta as características. Então, uma das maneiras de fazer isso é algo mais ou menos assim, né? A tabela 1 apresenta as características demográficas da amostra. E aqui eu vou pôr entre colchetes fazer destaques, né? Que é uma coisa comum, né? Você faz os destaques, você pega o seu leitor pela mão e chama a atenção dele daquilo que você acha relevante ser frisado na tabela para que ele preste mais atenção. É importante que a tabela seja chamada no texto, sem falar tabela acima, tabela abaixo, né? E aqui eu faço alguns destaques, né? Como pode ser visto na tabela 1, os participantes diferiram em alguma coisa ou não diferiram em nada. E aí que eu tenho as informações que eu peguei ali, né? Então eu coloquei, note que aqui ele fala várias vezes que o tamanho do grupo clínico é 16 participantes e o do controle é 24. Eu coloquei aqui em cima essa informação. Deixa-me aumentar aqui. Isso, perfeito agora. Aí eu coloquei as informações aqui de escolaridade, depressão, ansiedade e inteligência. Eu coloquei separadamente, então eu quebrei 2 colunas por clínico e 2 por controle, ao invés de fazer tabelas separadas, igual ele está fazendo aqui. As informações de mínimo e máximo eu omiti, trabalhei mais com a média e com o desvio padrão, tá? E tem uma coisa aqui, né? Acho que aqui não tem mais nada. Tem a informação do sexo, né? Porque o que acontece? A informação de sexo ela não cai muito bem nessa tabela, porque eu tenho médias e desvios padrões aqui nas colunas. O que eu poderia fazer, nesse caso, seria algo mais ou menos assim, tá? Então aqui eu vou dar uma improvisada. Eu vou pôr 40 participantes se voluntariaram para a pesquisa, só que agora eu vou remover essa informação das mulheres. Então deixa eu apagar aqui.
E aí deixa eu contar aqui. No grupo clínico, eu tinha 10 mulheres e no grupo controle eu tinha 14 mulheres, tá? Eu vou pôr da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui 40 participantes voluntariaram na pesquisa. Sendo que houve, não é a melhor maneira de relatar, tá? Mas eu vou pôr assim, sendo que houve 62,50% de mulheres no grupo clínico e 58,30% no grupo controle. Então, mais uma vez, eu falei das mulheres, tá? Só que agora eu falei textualmente, por grupo. E eu poderia colocar assim, a tabela 1 apresenta as características demográficas das variáveis contínuas da amostra, já que uma variável discreta aqui nominal eu apresentei textualmente, né? Uma coisa que é comum ser feito aqui, eu não vou fazer isso, é que em alguns casos, quando eu tenho um ensaio clínico randomizado, eu quero mostrar que os meus grupos são equivalentes, ou o que é mais comum de fazer, que eles não são distintos, né? Ser equivalente e não ser distinto são coisas diferentes do ponto de vista estatístico, né? Não vou entrar no mérito aqui. Mas o que eles fazem nesse caso? Eles acrescentam mais algumas colunas aqui, colocando a estatística T e o valor P, que é uma estatística T comparando a idade dos dois grupos, a escolaridade, a depressão, a ansiedade e a inteligência, né? Mas isso já entraria em estatística inferencial, apesar de não ser o foco de muitos artigos. Então, por isso eu vou omitir o relato disso, porque aqui a gente já cobriu os principais pontos que era o objetivo desse vídeo. Falar sobre princípios gerais das normas da APA para relato de estatísticas, falar de um relato textual para estatísticas descritivas e de um relato tabular, mostrando que uma tabelinha bem formatada dentro das normas da APA, ok? Então, por hoje era isso que eu tinha. Agradeço a todas e a todos a atenção e até o próximo vídeo.